Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui na Sala 7, na Sala de Comissões de Negócios Estrangeiros, com o seu Presidente, Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS. Muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui. E começando já a falar sobre si, um dos comentários que vi várias vezes repetido é que é o último dos soaristas, e eu pergunto-lhe o que é ser soarista? Bem, em primeiro lugar, não serei o último dos soaristas. E os soaristas, o que é ser soarista? Eu não tenho legitimidade para impor uma definição, na verdade. Eu posso propor uma definição. E eu acho que o soarismo tem a ver com as pessoas que se reconhecem no legado político do Mário Soares e que acham que o papel do Partido Socialista é o de cumprir aquilo que era a ambição que Mário Soares concebeu para o Partido Socialista. É de um país justo, igualitário, mas não igualitarista, desenvolvido, próspero, com oportunidades, onde as pessoas gostassem de viver, pudessem sentir justificado orgulho em serem portugueses. Essa era a ambição do Mário Soares, um partido, uma sociedade plural, aberta, cheia de vida, de diversidade, um ambiente de tolerância, de respeito. Era a sua grande aspiração para Portugal. E nesse livro que também fizeram juntos, o Diálogo de Gerações, há muito essa sinergia intergeracional. Agora, tendo um papel e não sendo ainda muito velho, ainda é jovem, mas já tem um percurso bastante extenso na política, é dos deputados que está aqui há mais tempo. O que é que sente que tem que dizer às novas gerações? Isso é uma coisa muito pomposa. Eu acho que as novas gerações não têm que receber palpites nem lições. Eu não tenho nada para dizer às novas gerações. As novas gerações é que têm a dizer, não é? A ordem natural das coisas é que as novas gerações digam de sua justiça. Não é que fiquem a suportar aquilo que eu tenho para lhes dizer a elas. Eu também não quando tinha a sua idade, ou mais novo ainda, sentia uma urgência maior de intervir e trazer qualquer coisa do que propriamente de estar a ser lectured, de estar a levar sermões dos mais velhos, não é? Portanto, eu não tenho a menor intenção de aborrecer as novas gerações. E o que é que houve das novas gerações? Bem, eu acho que as novas gerações, eu acho que a minha geração foi uma geração que viveu uma fase de grande confiança e grande esperança, porque parecia que o país estava a mudar depressa, a mudar para melhor. E depois a verdade é que muita dessa expectativa segurou as grandes transformações que nós pensávamos que o país ia sofrer, em termos de desenvolvimento, de oportunidades, de enriquecimento, de prosperidade, acabaram por não se materializar tanto como nós gostaríamos. Eu acho que a vossa geração é uma geração que ainda vai ter uma vida mais cheia de obstáculos e, portanto, isso tem que ser vocês, assim como os mais velhos que têm uma ambição também para o país, a mudar as coisas, porque é preciso emprego, é preciso acabar com aquela horrorosa conversa que já vem do meu tempo de que não há empregos para a vida, como se fôssemos todos, pudéssemos levar uma vida na instabilidade, não há. Tentar sobreviver num mercado de trabalho que é hiper competitivo, em que o interesse das empresas é tudo e a expectativa de uma vida com o mínimo de segurança, de sossego, tranquilidade e paz, uma vida que mereça ser vivida, é nada. E, portanto, é preciso criar uma sociedade e uma economia com mais oportunidades das pessoas cumprirem o seu potencial, na verdade. E acho que essa é a missão não só da vossa geração, mas também da minha. Ainda não nos fomos embora, não é? E tendo nascido nos anos 70, não se lembrando muito provavelmente da Revolução de Abril, mas apanhando também já o período dos anos 80 de fervorosas lutas eleitorais e também com a adesão à CEE. O que é que me marcou mais nessa altura e que memórias tem dessa infância? Bem, as minhas primeiras memórias da infância, eu estava numa escola em Lisboa, que era um colégio privado, bastante privilegiado, e que não era representativo do que era o país, não é? Mas depois nas férias ia à terra dos meus avós e lidava com um país que hoje para uma pessoa da sua geração é inconcebível, não é? As pessoas andavam pelas aldeias, nas serras, esfarrapadas, descalças,
Os que estavam na cidade, como era o caso da minha família, levavam uns sacos enormes com roupa para dar às pessoas. As pessoas chegarem lá com aquela roupa toda era um acontecimento. Era uma miséria. O país era uma miséria. Basicamente era isso. Depois veio um período enorme que não foi assim tão grande, mas para um menino, para um jovem, 10 anos, a mesma vida, não é? Até a adesão à CEE, havia um discurso da crise. A crise, como é que vamos sair da crise? A crise, só se falava em crise. É preciso apertar o cinto, a crise era uma palavra fundamental, vencer a crise, enfim, era toda a volta da crise, não é? Era todas as conjugações possíveis, metiam sempre crise. Era um país que tinha saído da fase imperial, ainda não tinha entrado na fase europeia e vivia com grandes problemas e com grandes dificuldades. E depois veio toda a fase europeia, não é? Uma fase de euforia, depois veio a moeda única, que foi outro momento de grande confiança, que as coisas vão se mudar. Foram anos também de convergência bastante acelerada com a União Europeia, portanto parecia que isto era uma trajetória que mais cedo ou mais tarde, e mais cedo que tarde, teríamos atingido o nível de desenvolvimento dos países mais avançados da Europa. E depois veio o grande ressaca, a grande desilusão, que historicamente coincide com o euro, mas não quer dizer que tenha sido forçosamente uma consequência do euro, evidentemente. E ficámos à deriva? Ficámos à deriva, quer dizer, não há problemas que nós não possamos enfrentar e resolver, não é? Só que nós não podemos enfrentar e resolver problemas se nós optarmos por não ver os problemas. Se construirmos um discurso que não tem grande conexão com a realidade, com a vida das pessoas, com a vida como ela é, na verdade. E, portanto, se nós quisermos que o país tenha um destino diferente, que as famílias, as pessoas, os indivíduos, os rapazes, as raparigas, toda a gente, em suma, tenha uma vida diferente, a primeira coisa é preciso fazer um diagnóstico realista sobre o país, não é? E perceber o que é que se pode fazer para que a vida mude, não é? Isso é fruto de uma excessiva luta ideológica e menos pragmatismo? Não, a luta ideológica em Portugal transformou-se numa digamos assim, numa justificação, é uma narrativa justificativa, não é? De certas opções e, portanto, não há grande luta ideológica, e a luta ideológica é que há uma espécie de denúncia do fascismo, portanto há sempre um pelotão de antifascistas, não é? Autoproclamados antifascistas, porque ser antifascista não é estar no iPad a combater o fascismo na net, não é? Ser antifascista foi o que fizeram aqueles de nós, não da minha geração nem da vossa, que efetivamente combateram o fascismo, passaram pelas prisões e sofreram, tiveram vidas desgraçadas, não só pela prisão, mas pelas vidas, pelos despedimentos, corridos da função pública, afastados das suas vidas despedaçadas pela luta contra o fascismo, não é? Pela liberdade. Esses são os antifascistas, não é? Estes antifascistas agora são assim um bando que tem o descaramento de se comparar aos antifascistas que tiveram de facto um fascismo pela frente e que o combateram. Portanto, este combate ideológico tem assim uma paródia, não é? Assim, uma paródia muito polarizado, muito violento, muito desagradável, muito ordinário até às vezes, mas não é um debate propriamente ideológico. Também a direita não há assim grandes ideologia na direita, quer dizer, também não há. Temos um PSD que não tem qualquer desejo de se distanciar especialmente do Partido Socialista, portanto são dois partidos que parecem estão ali com um enorme território de sobreposição. E, portanto, um debate ideológico, basicamente, não vejo que haja grande debate ideológico, mas há assim a vontade de dramatizar questões ideológicas para criar um mundo de fantasia, não é? Se uma equipa vencer a outra, enfim, alguns acreditarão que os problemas do país volatilizam-se. Eu não acredito, já há muito tempo não acredito nisso. E voltando à sua vida, porque é que decidiu depois estudar Direito, neste caso na Faculdade de Direito de Lisboa? Bom, eu era da área de Humanísticas, era um bom aluno. Na altura hesitei entre História e Direito
e acabei por fazer o curso de Direito na nossa faculdade, porque era uma solução que me abria mais perspectivas profissionais, não é? Aliás, até foi um professor de História, uma pessoa muito querida para mim, na minha vida, o professor António Taborda, que me disse da altura: opa, vai para Direito e o teu gosto pela História vais cultivá-lo toda a vida, não precisas de fazer o curso de História. No fundo foi um pouco isso que aconteceu. E como é que era a Clássica nessa altura? Eu tive uma intensa participação na vida da escola. Criei uma lista para a Associação de Estudantes, fui no Conselho Diretivo em representação dos estudantes, com outros colegas. Criei o João Tiago Silveira, foi meu colega no Conselho Diretivo, eleito pela mesma lista. Criei o Núcleo de Estudantes Socialistas. A Alexandra Leitão era a coordenadora do Núcleo de Estudantes Socialistas. O Marcos Pestrelo estava lá também, um ano à minha frente. E muitas outras pessoas, Ana Catarina Mendes, estava num ano abaixo, enfim, a Faculdade de Direito sempre teve imensa gente ligada à política, não é natural, o curso de Direito é um curso muito político, é da natureza e foram anos, eu não posso dizer que tenham sido anos especialmente felizes, os anos da Faculdade de Direito, no plano dos amigos e da vida universitária, foi um período muito marcante e onde fiz amigos para a vida, mas depois, digamos, sob o prisma da experiência académica, não foram anos especialmente felizes na minha vida. A faculdade era uma faculdade muito politizada, muito à direita, quer dizer, os alunos de esquerda, os estudantes de esquerda, mesmo os bons alunos de esquerda, parecia que éramos tolerados, quer dizer, era uma coisa... Teve vários aspectos de humilhação que não deixaram boas recordações. E quando é que nasce essa ligação ao PS e neste caso à Jota? Na faculdade, no Liceu, no Gil Vicente. Eu fui, quer dizer, a minha geração acordou para a política muito cedo, porque a política era muito importante nas nossas vidas. Estamos a falar de uma época em que tínhamos acabado de ainda sair do processo de transição democrática portuguesa, a seguir ao PREC, os primeiros governos constitucionais, uma grande politização, uma grande ideologização, e eu gostava muito de política. Eu na altura tinha grandes simpatias, tinha para aí 12, 13 anos, mas hoje em dia pensar que um miúdo de 12, 13 anos se interessa, eu ia para a Feira do Livro, ia para a banca das edições Avante e comprava, a minha mãe e o meu irmão comprava bandas desenhadas e eu comprava também bandas desenhadas, mas imensos livros das edições Avante. Pai, com 12 anos li e sublinhei o Partido com Paredes de Vidro do Álvaro Cunhal, portanto era assim uma coisa toda um bocado especial, não é, aquele tempo. E depois aproximei-me um pouco do Partido Comunista, estive numa lista na Associação de Estudantes do Partido Comunista e gerou-se uma incompatibilidade profunda com... Estamos a falar antes da queda do muro, antes de tudo, não é? Estamos na pré-história, estamos em 1986, para aí. E pronto, quer dizer, eu tinha um feitio um pouco mais libertário, incompatível com o modus operandi dos meus amigos comunistas e com a maneira como aquilo tudo funcionava, e foi, digamos assim, houve uma espécie de rejeição mútua. Ocorreu cedo. E porque é que sobrava na esquerda? Era o Partido Socialista, na verdade. E, portanto, lá entrei no Partido Socialista, assim, um pouco suspeitoso, um pouco a medo e tal, muito impressionado por alguns grandes documentos da altura do Partido Socialista. Havia um que me tinha impressionado muito, que era o de Vítor Constâncio, chamado, salvo erro, o Socialismo do Futuro, ou o Futuro do Socialismo, que, enfim, que era uma grande análise sobre a situação da social-democracia na Europa. Porque eu era, assim, um jovem intelectualoide, não é? Me interessavam eram os textos e as coisas. E foi assim que a coisa se fez. Quando é que conheceu o Mário Soares? Eu conheci o Mário Soares, já não sei quando conheci-o nos anos 90, talvez, mas eu torno-me realmente amigo do Mário Soares e passamos muito tempo juntos no Parlamento Europeu, não é verdade? Já antes ele tinha colaborado num livro que nós tínhamos publicado chamado O que é Governar à Esquerda, mas de facto a nossa relação e a nossa proximidade desenvolve-se depois no Parlamento Europeu. E o que é que se dá depois da vida na faculdade? Como? O que é que se dá depois da vida na faculdade? Como é que foi? Bem, a minha vida na faculdade, quer dizer, eu não sei se na faculdade ainda é assim, deve ser,
quando chegamos ao fim do curso, os 2 últimos anos contam a dobrar na nossa média, não é verdade? Eu sou a única pessoa que eu conheço que pediu para que isso não fosse, para que esse mecanismo não operasse, porque as minhas notas do princípio do curso são melhores que as do fim, porque eu já estava todo envolvido na política e já tinha sido eleito deputado, ainda me faltavam para aí 2 ou 3 cadeiras para despachar o curso, já o andava a fazer no horário noturno, no pós-laboral, não é verdade? E portanto, mas ainda assim acabei o curso com média 14, no meu tempo era uma belíssima média, mas foi assim uma transição, Assembleia, faculdade, foram anos, não foram também demasiado simples, mas foi assim. E uma das primeiras coisas, a primeira lei que escrevi quando fui eleito para a Assembleia foi o Estatuto de Trabalhador Estudante, não é? Alterei e fiz uma nova lei de raiz, o novo Estatuto de Trabalhador Estudante, com base no que tinha visto na Faculdade de Direito de Lisboa. Me parecia coisas que eram bem feitas, outras que eram injustas, que eram aceitáveis, tentar proteger e salvaguardar aqueles que tinham tido como eu uma experiência de trabalhador estudante, na verdade. E o que é que mudou mais aqui na Assembleia desde então para agora? Bom, há muitas coisas que mudaram, não é? O que mudou mais foram os deputados. Quer dizer, as pessoas que na altura queriam fazer política e as pessoas que hoje querem fazer política não são muito parecidas, as coisas têm mudado. E eu acho que hoje, muito mais do que há 20 anos, fazer política é uma experiência dura, pouco compensatória. E eu interrogo-me como é que se vai fazer a renovação, como é que o regime se oxigena com pessoas, não há pessoas que idealmente não são pessoas todas iguais, nem têm todas a mesma trajetória, nem têm todas as experiências e imundividências parecidas, não. Como é que na sua indispensável diversidade de um órgão parlamentar, como a Assembleia da República, como é que o regime recrutará não tanto aqueles que querem fazer política apenas, mas sobretudo aqueles de que o país precisa que façam política, não é? Isso é um motivo que já me angustia já há muito tempo, porque acho que é notório que desde há 20 anos até hoje se tem observado um desaparecimento de pessoas que eram figuras reconhecíveis, com um discurso que se sabia o que é que elas acreditavam, de onde vinham, o que eram, e portanto a vida parlamentar não está a viver o seu momento mais estimulante, talvez. E há também uma autoflagelação da parte do papel dos políticos e dos próprios políticos terem vergonha de ser políticos? Bem, não daria terem vergonha de ser políticos, mas quer dizer, hoje em dia há vários setores na nossa vida económica em que uma pessoa ter um currículo político é contraproducente, não é? Porque acha-se sempre que ter políticos a trabalhar, ou pessoas que passaram pela política, é meio caminho andado para ter chatices e problemas e coisas com jornais e historietas, e as empresas estão sempre muito ociosas e bem de não terem prejuízos reputacionais à conta de atrapalhadas, porque os políticos são sempre muito expostos, muito escrutinados, muito virados do avesso, e portanto esse risco as empresas concebem isso como um risco, mas é assim. E essa desconfiança que os portugueses porventura começaram a ganhar mais, já se sentia na altura, nomeadamente nas Jotas, ou começa a aparecer mais tarde? O Mário Soares tinha uma fase muito boa. Ele dizia assim: é um milagre termos uma democracia num país onde há tão poucos democratas. Quer dizer, o Mário Soares não tinha ilusões sobre isso. Ele sabia que nós vivemos num país onde as pessoas atacam os políticos, não é? Como se fossem todos. O que é um político? Quer dizer, um político. O que é um político? Somos todos tão diferentes uns dos outros. Como é que de repente somos enfiados numa saca e cá estão os políticos? Não. Político, uma categoria um pouco sem sentido. Mas o ataque aos políticos é uma coisa contra a democracia, o ataque aos partidos é um discurso contra a democracia, o ataque contra os deputados e contra a Assembleia é um discurso contra a democracia, e o Soares sabia isso, não é? Sabia perfeitamente. As pessoas
as pessoas insultam os políticos nas redes sociais, às vezes insultam-nas na rua, outras também abordam as pessoas com comentários amáveis, mas quer dizer, todas as pessoas não conseguem, não estabelecem nenhuma relação entre o discurso antidemocrático e o ataque às instituições democráticas, não é? E àqueles que as servem, não é? E, portanto, como não estabelecem a conexão, mas uma pessoa com cultura política sabe perfeitamente como é que as democracias acabam, não é? Como é que esse processo se inicia. E é sempre pela destruição e pela destruição de caráter das pessoas, pela uma espécie de percussões que contagiam toda uma categoria de pessoas, uma amálgama, misturar tudo, coisas não têm a ver umas com as outras, e depois também com justificações que são importantes e que não podem ser ignoradas, com frustração coletiva em relação aos problemas que não se resolvem, que se tardam a resolver, as dificuldades que não desaparecem. Tudo isso converge para esse cadinho antidemocrático. E aqui na Assembleia, quais é que foram os momentos mais marcantes que teve? Bem, de longe, os elementos relacionados com a interrupção voluntária da gravidez, não é verdade? Quando eu propus uma lei em 1998 para a disponibilização, em 97 e 98, para a disponibilização da interrupção voluntária da gravidez, foram os momentos mais marcantes. E enquanto Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros? Os negócios estrangeiros é uma posição institucional, não tem nada a ver com o combate político puro e duro e difícil, e na altura contra o Primeiro-Ministro, que era o Secretário-Geral do Partido Socialista, que era uma das pessoas que liderava a oposição à disponibilização da interrupção voluntária da gravidez. Depois também nas lutas dos anos 90 pela extensão de direitos, vejam bem, nas uniões de facto aos casais homossexuais, algo que o partido também não aceitava, veja-se bem, reparem, hoje em dia que temos a possibilidade dos casamentos homossexuais, nos anos 90 não se aceitava que aos casais que vivessem união de facto, de forma não formalizada, pudessem beneficiar de certas vantagens que eram concedidas aos casais heterossexuais. Nem isso era aceitável. Então, foram tudo lutas dificílimas, em termos de dificuldade e dramatismo, e não tem comparação possível com a posição institucional, de ser Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, manter um bom ambiente de trabalho, de respeito mútuo pelos colegas de todos os grupos políticos, e da Comissão cumprir a sua missão e fazer o seu trabalho num ambiente são, democrático e de respeito mútuo. E a passagem pelo Parlamento Europeu, houve assim momentos? Foi uma experiência muito importante, muito importante. É muito importante termos, ou no Parlamento Europeu, ou aqueles que tiverem essa possibilidade, no estar lá fora, ou um Erasmus, quer dizer, sair do país e ver o país a partir de fora, eu acho que não tem preço. Tudo muda. Certas coisas que nós achávamos que eram especiais no nosso país, de repente deixam de ser especiais. Certas coisas a que nós não prestávamos atenção, começamos a sentir uma falta delas, uma necessidade quase existencial dessas coisas a que nós não dávamos valor no nosso país. No meu caso também uma grande impaciência em relação àquilo que eu não me canso de referir como o atraso português, não é? Nós temos um problema chamado atraso português. Esse é o elefante que está no meio da sala. Nós podemos falar de todas as outras questões, como num caleidoscópio, se refletem 1001 problemas e dificuldades. É difícil de me encontrar um problema que não esteja mais ou menos relacionado com o atraso português. E essa percepção do atraso português torna-se muito aguda e insuportável. Quando passamos uns anos no estrangeiro, torna-se mais penoso, mais doloroso e mais incompreensível os fatores do nosso atraso. E aqui, voltando aqui à Assembleia, de outras bancadas parlamentares, quem é que são os deputados que mais admira pela sua capacidade de trabalho também? Não, eu agora não vou estar aqui a distinguir os meus colegas uns dos outros, eu não sei o quê. Há aqui pessoas muitíssimo capazes e aptas e dedicadas ao interesse público, e em todas as bancadas há pessoas dignas de menção, mas não me parece agora delicado estar aqui a distinguir uns dos outros. Mas posso dizer que no passado gostei muito, tinha aqui grandes amigos, não é? O Manel Alegre, o Medeiros Ferreira, não me esqueço quando para votar a lei do aborto veio o Dr. Raul Rego, já muito velhote, numa cadeira de rodas, para se associar àquele voto pela liberdade das mulheres e para acabar com uma chaga horrível que já não é do vosso tempo, que era o aborto clandestino, uma coisa sinistra, que evidentemente, sobretudo, penalizava as mulheres de origens sociais mais humildes.
Passamos à segunda parte da nossa entrevista, esta ainda mais rápida e mais dinâmica. Começamos pelas nossas escolhas e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Pessimista ou otimista? Pessimista. Obama ou Hillary Clinton? Obama. Comentário de Paulo Portas ou de Marcos Mendes? Portas. Sagres ou Superboc? Empatado. Não sou grande amigo de cerveja. Whisky ou gin? Whisky. Bloco Central ou Geringonça? Isso não se pode pôr nesses termos, nem um nem outro. Segurança ou liberdade? Liberdade. Centro ou esquerda? Esquerda. Qual é a bolha em que os partidos vivem? A bolha. Isso é uma pergunta filosófica. Os partidos vivem em que bolha? Vivem em várias bolhas. Eu acho que às vezes os partidos e não são só os partidos, também a comunicação social, que é um elemento central, porque sem comunicação social o que se passa aqui não tem a menor possibilidade de impactar no debate público, as pessoas não sabem nada do que se passa sem a intermediação da comunicação social, e a comunicação social tem um papel fundamental. E às vezes os políticos e a comunicação social não interpretam bem aquilo que é verdadeiramente importante para as pessoas, não é verdade? Sobre aquilo que é essencial, tem um discurso retórico, não é? Tem assim, grandes construções bombásticas sobre a escola pública, sobre o serviço de saúde, os impostos que são muito altos, não sei o que é assim, mas atuar depois nunca tem introdução, porque depois os partidos vão se alternando no poder e nunca há grandes transformações, nem em termos fiscais, nem em termos de escola pública, nem em termos da CNS. Usei estes 3 exemplos para ter usado outros quaisquer. E por outro lado, às vezes, com a colaboração da comunicação social, há uma hipervalorização de questões muito fulanizadas, sobre fulano isto, fulano aquilo, disse aquilo, não disse aquilo, aspira a ir para ali, mas o outro já se está a movimentar e agora vai à reunião do não sei o quê do partido, quer dizer, coisas que são, pelo menos no meu caso, provocam um enfado e um bocejo colossal, e a agilidade das pessoas também, quer dizer, a parte menos palpitante da política, essa novela é uma bolha, essa novela é uma bolha, vivem aqui todos, políticos, jornalistas e tal, nesta bolha, não interessa nada ao país. E essa novela são as maiores tretas da política? Não é tretas, menos importa. Se trata de tretas, como é evidente, tem muitas tretas, mas não é disso que eu estou a falar. É a novelização das coisas. Fulano tal vai apoiar fulano não sei quantos, mas os barões do partido não fazem aquilo, entretanto na conselhia os votos são estes e não sei o quê, para se candidatar à Câmara não sei o quê, mas não, ele quer ir para a Câmara porque depois quer ser ministro, porque o objetivo dele é vir a ser não sei o quê, liderar ou não sei o que mais. Estas especulações que são tudo, isto parecem aqueles folhetins que havia antigamente, não é? nas revistas da especialidade. Isso dá-se também pelo foco nos resultados eleitorais e não noutro tipo de resultados? Não, o foco nos resultados eleitorais é muito importante, não é? Quer dizer, a democracia é uma enorme competição para prevalecer nos resultados eleitorais, não é? Não podemos desvalorizar essa dimensão eminentemente democrática, não é? Só quem não depende do voto do povo é que pode ignorar sobranceiramente o voto do povo, não é? Portanto, isso faz parte da vida democrática. Já se sabe que a vida democrática também tem essa componente, e há sempre uma componente de demagogia, não é? Que é uma espécie de estado febril da democracia, não é? Que é precisamente ter a demagogia em baixo. Quando a demagogia atinge os 39, 40 graus, bom, já sabemos que o regime está em esforço, estamos a dar cabo dele. Amália ou Variações? Amália. Churchill ou Kennedy? Churchill. Eixos do mal ou Circulatura do Quadrado? Isso é desagradável, não vou, eu tenho uma resposta para isso, mas não vou dá-la, não quero estar a ser... Poderás escolher os dois ou nenhum? Então, pronto, escolho os dois. Pronto. Chutes ou GNR? Chutes ou GNR? GNR. Pedro Sánchez ou Boris Johnson? Não sou grande fã nem do primeiro nem do segundo. Campo ou cidade? A campo. 230 ou 180? O que é isso? Em termos de números de deputados. Bem, eu por princípio acho que 230 está muito bem.
mas para mexer numa série de aspectos que são essenciais, não é? Como, por exemplo, a atualização das remunerações dos titulares de cargos políticos, que são praticamente, não são atualizadas desde os anos 90 e tal. Se para se construir um consenso qualquer, por exemplo, nesse domínio, se for necessário mexer no número de deputados, eu acho que não há nenhuma matéria que não possa ser debatida, tudo deve ser debatido. Eu, por princípio, acho que o ataque ao número de deputados é apenas mais um coice que alguns gostam de dar no Parlamento e na democracia e nos deputados, não é? E, portanto, eu acho que do ponto de vista da representação do país, acho que a redução do número de deputados pode ter um impacto terrível, porque o nosso território neste momento está demograficamente muito desequilibrado e nós estamos a avançar nesse sentido, é praticamente transformar algumas partes do nosso território em círculos que não têm importância nenhuma, onde se escuta um número insignificante de deputados e, portanto, que vão ser excluídos, ninguém vai para lá fazer campanha, ou fazem uma campanha simbólica e a campanha será concentrada nas zonas onde está concentrada o essencial da nossa população, que é como é o litoral, fundamentalmente, como é sabido. E, portanto, eu acho que essa coisa, acho que é uma falsa questão, acho que não tem interesse nenhum, acho que podemos perfeitamente continuar com os 16 deputados. No entanto, para fazer uma reforma mais geral, para se encarar o problema da participação na vida política e das condições do financiamento da atividade política, eu acho que então aí todos os temas têm que ser traduzidos à colação para ver se encontra um novo compromisso que contribua para a saúde do regime. E uma melhor remuneração trazia uma melhor representação? Para mim, isso é uma coisa evidente. Há alguns círculos, por exemplo, os círculos como o de Lisboa, quer dizer, as remunerações têm vindo a degradar-se com o tempo e é evidente que nem toda a gente, nós não podemos permitir que a vida política evolua de tal maneira que qualquer dia só as pessoas que têm fortuna pessoal é que se podem dar ao luxo de fazer política, não é? Ou pessoas que têm fortuna pessoal ou pessoas que não têm onde que mortas e, portanto, aqui se empenham qualquer coisa, não é? O regime democrático não pode viver desses dois extremos, não é? Como é evidente. Qual é aquela personalidade com quem nunca teve o privilégio de almoçar e gostaria mesmo de ter a oportunidade de lançar esse convite? Personalidade nacional ou internacional? Da política ou essa é da uma pergunta muito interessante, mas eu acho que nunca pensei nela. Nunca pensei nela. Se for mais fácil ser mais que um? Não, há pessoas que eu gostava de ter conhecido, que tenho pena de não ter conhecido. Eu gostava de ter conhecido o Sá Carneiro. Não conheci, quando o Sá Carneiro morreu eu tinha 7 ou 8 anos por aí. Gostava de ter conhecido o Sá Carneiro, claro que o Sá Carneiro... e se fôssemos, mas assim, para falar aqui de figuras portuguesas que eu não tenha conhecido, não é verdade? Internacionais, gostava de ter conhecido imensa gente que já morreu há séculos, não? Isso não é especialmente... seria uma lista interminável. E se hoje tivesse a oportunidade? Mas uma pessoa, no fundo, quer dizer, continua aquelas que deixaram uma obra escrita, nós continuamos a ter a possibilidade já não diria dialogar com elas, mas elas mantêm-se vivas através dos seus livros, não? E se tivesse a oportunidade de hoje fazer uma pergunta a Sá Carneiro, qual é que seria provavelmente essa pergunta? Não, eu gostaria de falar com Sá Carneiro para perceber eu gostaria de perceber o personagem complexo de Sá Carneiro. Sá Carneiro parece ser um homem que de facto vinha da direita sociológica do país, não é? Vinha da direita ultraconservadora, dos meios católicos muito conservadores, mas dizia ser um liberal e dizia ser um social-democrata. E geralmente a ideia que se tem é que nós não interessa o que as pessoas dizem, o que interessa é o que as pessoas fazem. Eu não penso assim. É muito importante o que as pessoas dizem, porque o que Sá Carneiro diz corresponde aqui à maneira como ele se via a si próprio, não é? Como ele queria ser entendido e como ele queria prevalecer e como ele queria ser lembrado. Portanto, Sá Carneiro dizia que era um social-democrata. Não há nenhuma razão para pensar que, não obstante o papel que desempenhou na nossa vida política, como grande líder carismático da direita, que intimamente ele não se considerasse um verdadeiro social-democrata. E no mundo da música, o que é que gosta mais de ouvir? Eu gosto de música eletrónica, música alternativa, porque é uma coisa da minha geração, é verdade. Nós somos da minha geração, aquela geração dos anos 90. É uma geração muito menos acústica do que essas gerações mais recentes, não é? E não lembro que nós gostávamos mais de coisas, não tanto pelas bandas, mas pelas editoras, não é? As editoras
independentes. Gosto muito de música clássica e jazz. Basicamente é isto. Não sou grande fã de concertos, não passo bem sem concertos. Na literatura? Na literatura, aí sou bulímico, é raro, são raros os autores que eu não gosto. Mas então os que eu gosto, enfim, nunca mais saímos aqui. Vou dizer alguns que não gosto. Não gosto, já uma vez escrevi sobre isto, não gosto especialmente do Júlio Diniz. Não estou aqui a perorar sobre a insignificância ou a menor importância do Júlio Diniz. Estou apenas a dizer que eu, leitor, sou pouco sensível à obra de Júlio Diniz, que me parece que compara pobremente com o que se fazia, sobretudo tanto na França como na Inglaterra como na Rússia. E também outros autores insensatos que eu também não aprecio muito, não aprecio especialmente James Joyce, não aprecio especialmente William Faulkner. E gosto muito dos russos todos, portanto não há nenhum russo que eu não gosto, tenho uma coleção infinita. Gosto muito dos grandes romancistas franceses do século XIX e da primeira metade do século XX, e de todos talvez o Proust, não é? O Céline, e nunca mais saímos daqui. E no cinema? Também sim, cinema longa lista? Mas essa lista não tem fim. E agora ando muito entretido a rever filmes menos conhecidos do John Ford, e portanto tenho andado nos clássicos outra vez. Tenho uma coleção de filmes bastante grande e portanto ando sempre às voltas a tentar, porque agora como também tenho filhos, há alguns filmes que já me apetece ver outra vez, porque tenho-os todos na cabeça, tenho que vê-los outra vez para ver se eles também, tenho que expô-los ao que é bom, não é? Para ver se eles se transmite o gosto pelo cinema e se lhes cria a oportunidade de verem coisas que hoje em dia já não têm hipótese nenhuma de ver na televisão. Portanto, na minha geração, nós víamos na RTP1 o melhor cinema, pura e simplesmente. O melhor cinema. Quem fez a minha formação, quem educou o meu gosto em termos de cinema foi a televisão pública. Hoje em dia, ninguém consegue educar gosto nenhum em televisão nenhuma, incluindo a pública, não é verdade? E isso é pena. Qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para querer visitar, neste caso? Há vários países que nunca visitei e gostava de visitar. Olha, por exemplo, a Rússia, eu nunca visitei a Rússia. Gostava de visitar a Rússia. O Japão, nunca visitei o Japão. Gostava de visitar o Japão. Dois exemplos. E passamos agora ao nosso conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa estas palavras. A primeira é um conjunto de palavras que é politicamente correto. Autocensura. Diálogo de gerações. Perceber porque é que pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, de histórias tão diferentes e de épocas tão diferentes, vêm parar ao socialismo democrático. Castiço. Castiço? A antiga portuguesa. Recreio. Recreio? É uma parte muito importante da vida. Retângulo. Nós. Puritanismo. Uma doença. Cabo Delgado. Tragédia. Globalização. Um facto da vida. Europa. Uma esperança. Sistema político. Salvá-lo. Sentimento. Sentimento. Nós temos um problema gravíssimo que é o sentimentalismo. Não é a mesma coisa que sentimento, mas é um sentimentalismo que está a corromper o debate racional. Não é? Hoje em dia são emoções. Eu penso, eu acho, eu sou vítima, como se nós próprios fôssemos um tema interessantíssimo de conversa. Não é? Em vez de falarmos de ideias, não, falamos de nós e da nossa fascinante e inigualável personalidade. Acho que isso é uma coisa típica e deprimente do nosso tempo. Patrulhas. Patrulhas andam aí. Antigamente na rua, agora na nova rua, que são as redes sociais. Pátria. Muito importante. Família. Importante. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhi? Retângulo trágico. Tem que ser duas. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses? Isso é muito pomposo. Eu falo com os portugueses regularmente, não gosto de deixar mensagens, isso é uma coisa muito pomposa. Confiança. O futuro vai ser diferente. É a minha profunda convicção. E se um pessimista diz isto, de certeza que tem razão.
Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado pela sua participação. Para essa. Obrigado a todos lá em casa, continuaremos com mais entrevistas aqui aos 230 deputados da Assembleia da República. Até já.